A taxa Selic se manteve em 13,75% na última reunião feita pelo Copom na última semana. Isso quer dizer uma renda fixa de 13,75% ao ano livre de risco. E eu vi particularmente muitas pessoas que ainda não investem em renda fixa, talvez seja o seu caso, e principalmente no Tesouro Direto. E só para te falar, se você ainda não está investindo, você está perdendo dinheiro. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma 100% atualizada e 100% prática aqui na tela do meu computador. Vamos falar todos os dados para você investir para o ano que vem e nesse ano também no Tesouro Direto. Fala galera, eu sou o Edu e sejam bem-vindos para mais um vídeo de educação financeira. Como dito na última semana, o Copom alterou a taxa de juros de 13,75 para 3,75. Na verdade, ele não alterou, ele apenas manteve. Isso significa que você tem uma taxa livre de risco de 13,75% ao ano. Qualquer coisa abaixo disso, você está perdendo dinheiro. Todos os investimentos têm que, no mínimo, te pagar exatamente isso. E é exatamente isso que o Tesouro está te pagando, além de uma porcentagem a mais, obviamente, que é o seu prêmio pelo risco. Isso significa uma renda de 13,75% ao ano garantida no mínimo, e isso não existe muito em outros países, é uma exclusividade do Brasil, olha só. Essa taxa é uma taxa extremamente alta, ela não deve se manter por muito tempo, por isso que você tem que aproveitar essa oportunidade. Eu puxei aqui uma tabela que mostra os juros reais dos maiores países do mundo. Nós temos aqui Brasil, China, Arábia Saudita, Índia, África do Sul, enfim. Pode ver que o Brasil ele lidera um ranking com juros reais de quase 7%. Juros reais nada mais são do que os juros do país menos a inflação, que é a perda do poder do dinheiro. Então pode ver que o Brasil é um dos melhores países para você se investir no ano de 2022 e tende a continuar sendo pro ano de 2023, já que nós conseguimos reduzir bastante a inflação esse ano. Por isso eu vim aqui te mostrar como investir no Tesouro Direto ainda esse ano e no ano que vem também. Bora lá. A primeira coisa que você tem que entender é o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é do que um programa criado pelo governo em 2002 em parceria com a nossa bolsa, a B3, a Bolsa Brasil Balcão. O Tesouro nada mais é do que um programa criado pelo governo lá em 2002, 20 anos atrás, em parceria com a B3 para democratizar o acesso aos títulos públicos. E desde então a gente tem uma plataforma onde qualquer um consegue investir em qualquer título público emitido pelo governo. Ah, Edu, mas o que é um título público? Eu não tô entendendo isso aí. Calma que eu vou te explicar isso exatamente agora. Então beleza, o Tesouro Direto é uma plataforma que ela vende títulos públicos, né? Ela democratiza o acesso aos títulos públicos. Mas o que são esses títulos públicos? Títulos públicos nada mais são do que dívidas emitidas pelo próprio governo, pelo próprio estado, para financiar os gastos dele mesmo. Então, todos os investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança, INSS, tudo isso são gastos do governo. E os títulos públicos é uma forma de financiar todos esses gastos. Então, o governo emite essa dívida, emite o título e capta esse dinheiro para poder financiar todas essas obras, depois devolver o dinheiro para os investidores com juros. Isso são títulos públicos e o Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma onde são negociados esses títulos. Pegou? Então, olha só, puxei um gráfico aqui para você ver as últimas despesas do governo desde 2010 até 2021. Então, eu tô falando aqui de gastos como, por exemplo, serviços públicos gerais, educação, assuntos econômicos, proteção social, saúde e demais outros gastos como segurança, enfim. Então, pode ver que o governo gasta bastante, por isso ele precisa emitir sempre novos títulos de dívida, sempre novos títulos públicos para financiar todos esses gastos, né? E existem 3 tipos de títulos públicos dentro do Tesouro Direto. Então, veja, o Tesouro Direto, por si só, ele não é um investimento, né? Existem 3 tipos de títulos públicos dentro do Tesouro Direto que você aí sim pode investir. Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA e Tesouro Selic são os 3 tipos de tesouro dentro do Tesouro Direto. E vamos explicar cada um deles, eles só mudam por pequenas características, mas vamos entender cada um deles passo a passo agora. Bom, olha só, o primeiro título é o Tesouro Prefixado. Eu comecei por ele porque ele é um tesouro um pouco mais fácil de ser explicado. No caso do Tesouro Prefixado, ele faz jus ao nome dele, então você vai ter uma taxa pré-fixada nele antes de você investir. Ou seja, você já vai saber quanto você vai ganhar antes de você investir. É uma taxa que ela vai se repetir ano a ano até o fim daquele título. É uma renda exatamente fixa, né? Então tem um título que vai render 15% ao ano, no próximo ano ele vai render 15% ao ano, depois 15%, depois 15%, depois acabou. Então você já sabe exatamente a taxa que ele vai render ano após ano.
Tirando isso, o investimento mínimo dele é de R$ 30,98, bem tranquilo. O imposto de renda é regressivo, prazo de validade / vencimento também existe, então tem um fim, o título tem um fim depois de emitido um novo título. O risco é baixíssimo, uma vez que a gente está falando do governo, né, a instituição com maior segurança do país, porque se o governo quebrar, o país inteiro quebra. E agora vamos ver na prática aqui ele, para você entender mais ou menos como funciona ele na prática. Tô aqui no site oficial do Tesouro Direto, então você consegue acessar aí www.tesourodireto.com.br. Você vai achar que todo esse site aqui, só jogar no Google que você vai ter todas as informações. Aqui a gente está falando dos títulos, né? Então pode ver que tem várias opções. Então você pode ver que tem 3 tipos de tesouro aqui, né? Eu tenho 25, tenho 29, tenho 33. A rentabilidade anual é essa aqui, né? Como eu falei para vocês, é uma rentabilidade fixa, então 13%, 12%, 13%. Tem o investimento mínimo dele aqui. O preço unitário, que a gente vai falar já, mas ele tem um preço do título, né? Cada unidade tem um preço. E aqui está o vencimento dele novamente. Então é basicamente isso, você consegue investir nele através da sua corretora. Vamos para o próximo tipo de título. Próximo tipo é o Tesouro Selic, o gigante, famoso, tão falado Tesouro Selic. Vamos entender como funciona ele. O Tesouro Selic, né, diferentemente do Tesouro Prefixado, ele vai render sobre a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Então, no título prefixado, ele rendia uma taxa fixa, né? Então, 13%, 15%, 20%, enfim. No Tesouro Selic, ele vai render pós-fixado, ou seja, ele vai andar de acordo com a taxa. Se a taxa Selic estiver em 5%, ele vai render 5%. Se a taxa estiver em 10, ele vai render 10. Se a taxa estiver em 20, ele vai render 20. E assim vai. Então não é uma taxa pré-estabelecida, ele vai variar de acordo com a taxa Selic, ele vai andar juntinho com a taxa Selic. Mesma coisa, o investimento mínimo é de R$ 124, o imposto de renda é regressivo, então vai estar aparecendo uma tabela aí que mostra todo o imposto dele. Ele também tem um prazo de validade / vencimento, liquidez diária e um risco baixíssimo. Vendo ele aqui no site, pode ver que tem o Tesouro Selic 2025 e tem o Tesouro Selic 2027. Ele vai render a taxa Selic mais uma porcentagenzinha, tá vendo aqui, ó, Selic mais 0,0, Selic mais... Então tem até uma gordurinha mais acima da Selic. Também tem um investimento mínimo de R$ 125, é um tesouro mais caro aqui dentre eles, né, um preço unitário maior também, e um vencimento, um em 2025 e outro em 2027. Pode ver que o título com vencimento maior, ele é teoricamente mais arriscado, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer num período maior, quanto maior tempo, maior a incerteza. Quanto maior a incerteza, maior o prêmio de risco, até por isso que ele está pagando um pouco mais aqui. O último título de dívida do governo, o último título público aqui, o último tipo de título público é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é muito importante porque ele se varia bastante dos outros títulos, né? Ele tem uma característica bastante interessante, que é que ele rende sobre o IPCA. O IPCA, ele é um indicador oficial da inflação no nosso país. Então, quando a gente fala que a inflação subiu 10%, a gente está falando que o IPCA subiu 10%. Então, ele é um indicador oficial. Investindo aqui no Tesouro IPCA, você sempre estará acima da inflação, uma vez que o Tesouro IPCA rende o IPCA mais uma taxa fixa. Ou seja, você vai estar sempre um passo à frente da inflação. Isso é super importante porque você vai estar sempre ganhando dinheiro, na verdade, né? Você nunca vai estar perdendo, nunca vai estar tendo seu dinheiro corroído pela inflação. O investimento mínimo dele é de R$ 30,69, mesma coisa dos outros, né? Imposto de renda regressivo, tem um prazo de validade, liquidez diária e um risco baixíssimo. Pode ver aqui no computador, né, que tem vários tipos de Tesouro IPCA, 2026, 35, 45, 32, 40, 55, e quanto maior o prazo, maior tende a ser o risco dele, que a incerteza é maior, né? Então o mercado, ele nada mais é do que uma coisa justa, né? Então quanto maior o tempo, maior a incerteza e maior o prêmio de risco aqui. Então, ó, IPCA mais 6, IPCA mais 6, IPCA mais 6, IPCA mais 6, então você vai ganhar o IPCA, vamos supor que o IPCA está em 10%, mais 6%, ou seja, somando aí 16% de rentabilidade. Óbvio, né? O que você vai ganhar é apenas 6%, porque uma vez que o dinheiro ele tem que ficar no mesmo patamar do IPCA. Então, você tem que tirar o IPCA, quanto ganha? 6%. Então, basicamente, esse é o rendimento oficial do título em questão real, né? De juros reais. Tem aqui os vencimentos dele também e, basicamente, esse aqui é o Tesouro IPCA, um dos meus tesouros favoritos. Então, basicamente, são esses os tipos de tesouro dentro do Tesouro Direto, né? E todos eles são muito bons, cada um tem a sua função, então não tem o melhor título, não tem o pior título,
título depende no momento atual do país, você tem que saber analisar. E você tem duas formas de ganhar dinheiro com o Tesouro Direto. Você tá achando que é só com o rendimento dele? Não é não. Bom, a primeira forma é óbvia, né? É o rendimento dele. Então, Selic, IPCA e pré-fixado. Isso é meio óbvio. Mas tem uma segunda forma de ganhar dinheiro com eles que você talvez não saiba. A segunda forma é um pouco mais complexa e se chama marcação a mercado. O que é isso? A marcação a mercado nada mais é do que a atualização dos preços diários dos títulos, né? Baseado com o que está acontecendo no nosso país, inflação, guerra, juros e tudo mais. Então é uma atualização dos preços unitários diários. Lembra aquele preço unitário que eu falei para vocês agora há pouco? Então tem um título que ele tem R$1.000 de preço unitário, 2.000, enfim. Esse preço vai sendo atualizado diariamente, o que te faz comprar o título a R$800, por exemplo, e caso a taxa de juros aumente, ele vai cair de R$800 para R$700 e nesse gap você vai perder dinheiro, um exemplo. Mas o mesmo pode acontecer se os juros estiverem altos, né? Você pode comprar ele por R$300, os juros caírem e ele upar para R$500 e você ganhar dinheiro com esse gap aí. É um pouco difícil você entender, talvez no começo, porque é um assunto mais complicado, mas pesquisa aí que você vai conseguir entender. Eu vou colocar um gráfico na sua tela que vai mostrar basicamente o que é a marcação a mercado. Então a gente tem o preço aí, a gente tem a variação do preço também, e ele vai sempre finalizar no vencimento ali em R$1.000. Ou seja, você pode ganhar ele também com as variações dos títulos no curto prazo. Dessa forma, você consegue investir corretamente no Tesouro Direto para esse ano e para o ano de 2023. Lembrando que a única coisa que você precisa para investir no Tesouro Direto é ter um CPF válido, então seu nome tem que estar limpo e tem que também ter uma conta no banco ou na corretora. Tendo isso, você já pode começar a ganhar dinheiro no Tesouro Direto. Espero que esse vídeo tenha te agregado e que você tenha muito sucesso nos seus investimentos no Tesouro Direto. Já curte o vídeo, se inscreve e me segue lá no Instagram também, @eduinvest_. Se você quiser aprender mais sobre o mercado de ações, o mercado mais lucrativo do mundo, né, saindo um pouco da renda fixa, diversificar seu patrimônio e começar do zero, meu curso completo de ações que tem mais de 25 aulas, bônus exclusivos, livro e tudo mais, tá aqui por um preço exclusivo. Entra aqui no link para você já garantir o seu. No mais, meu querido, te espero no próximo vídeo, se inscreve, curte o vídeo e até mais. Valeu!